Então, glória a Deus. Bom dia mesmo. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E hoje a nossa meditação é 1 Crônicas, capítulo 6. Esse capítulo que trata da genealogia dos descendentes de Levi, né? O ministério e suas cidades. É aquele capítulo que você lê, você pensa assim, mas o que ele está ensinando? O que ele está trazendo? É mais uma vez falando da importância da genealogia. É mais uma vez aquele capítulo que mostra que a sua história é importante, que a sua família é importante, que é um motivo da sua família existir. Ainda esses dias aqui em Curitiba, eu vi uma reportagem de um senhor que mora aqui, do Japão, há quase 30 anos. Este homem viveu há duas pestes, há duas pandemias. A tão famosa espanhola, que matou na época cerca de quase a metade do mundo, para você ter uma ideia, e ele nasceu nesse tempo, pegou essa gripe e não morreu. E agora, com mais de 100 anos, ele pegou o coronavírus também e sobreviveu. Então você vê a graça, o amor, o carinho, a misericórdia de Deus. Então, querido, esse capítulo, ele registra os descendentes da tribo sacerdotal, né? Mostra a linhagem de Levi, né? E do seu segundo filho, Coate. Diz assim, ó, os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Arão, Iazar, Hebron e Uziel. E você vê que não fala da tribo de Gerson, fala logo de Coate. Tá? Então, por meio dele, veio Arão, certo? Que foi o pai de Arão. O Arão, queridos, foi o primeiro sumo sacerdote que existiu. Então, aqui, além de descrever a genealogia desse sacerdote, fala o nome da cidade, até o dia que eles foram levados cativos. Certo, amados? E depois nós vemos aí o estudo das genealogias da tribo de Levi era fundamental, pois somente seus descendentes, mais especificamente os sacerdotes, tinham permissão para exercer o culto e realizar os sacrifícios no templo, além de serem essenciais na condução espiritual de Israel. Ou seja, era só essa tribo de Levi que tinha essa autoridade de Deus para conduzir o culto, para conduzir a reunião, para conduzir a adoração, para fazer o sacrifício. Observe a história da sua família. Há um motivo da sua família existir. Às vezes as pessoas ficam tristes, aborrecidas, chateadas. Ai, por que eu? E por que eu nasci nessa casa? Por que eu tive esse pai? Por que eu tive essa mãe? Ah, por que eu? Tudo, queridos, há um motivo, há uma razão. Há um motivo. Você é sacerdote, há um motivo de você ser sacerdote. Certo? Como a nossa irmã ali faz aquele pão gostoso, há um motivo, há uma razão, há um dom para isto. Né? A gente vive muito hoje no mundo hoje a questão da imitação. Né? Um abre um cachorro quente, aí o outro, já sei, vou abrir também. E às vezes acaba estragando o comércio do outro. Mas tem coisa que a pessoa tem um chamado. Às vezes a pessoa tem esse chamado. É isso que é importante a pessoa entender, o seu chamado. Às vezes a pessoa tem um chamado que ela coloca num restaurante e vai bem, e vai dar certo. E assim por diante. Eu fui pastor de uma senhora, de uma irmã que ela era diarista. Ela comprou um carro 0 km, sendo diarista. Tá? É uma unção que havia sobre a vida dela naquela área. Entenda, aquilo que você tem feito, é aí que vai vir sua vitória, sua graça, a sua prosperidade, certo? Às vezes você gostaria de ser um médico, às vezes você gostaria de ser um advogado, e assim por diante. Mas não, só que Deus dirigiu você para isso.
Aqui na tribo de Levi fala do sacerdote. Veja bem, não é fácil ser sacerdote. Não é fácil, certo, queridos? Mas eu conheci, quando eu converti, um pastor, ele gaguejava. E esse pastor, ele tinha feito teologia. Então, quando eu estava na igreja, ele era um dos pastores auxiliares. Então, aí uma irmã disse para mim que ele havia feito faculdade teológica e que ele pregava muito bem. Só que um dia ele falou assim, vou deixar de ser pastor. E ele realmente deixou de ser pastor, foi trabalhar secularmente. Foi quando ele, de repente, ficou gago. Ele começou a melhorar a gagueira dele depois que ele voltou a pregar. Então, tem coisas que não adianta, às vezes, a gente querer fugir. Esse foi o chamado de Deus para essa tribo. Entenda isso, Deus tem um chamado para você e para a sua vida. E dentro desse chamado que Deus te deu, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar vitória, Deus vai sustentar. Seja você ali na padaria, seja no comércio, seja na área de diarista, seja na área de limpeza e assim por diante. Deus vai dar graça, vai dar direção, vai conduzir. É motorista, é caminhoneiro, Deus vai dar graça. Hoje, Uber, quantos têm tido a graça de Deus e têm crescido, desenvolvido e às vezes prosperado aí? O importante é você estar na presença de Deus. O importante é você ter a direção de Deus em nome do Senhor Jesus. O capítulo 7 já nos fala de descendentes. Fala dos descendentes da tribo de Zacar, da tribo de Benjamim, de Manassés, né, do Áser. Então, você vê aqui nesse capítulo 7 a história do descendente de cada tribo de Israel, para você ter uma noção dessa história bíblica. Então, por exemplo, ó, o de Isacar, no capítulo 7, e quanto aos filhos de Isacar foram Tola, Pua, Jassube, Sinron, 4. Aí vem depois falando de Tola. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Gediel, né? 3. Manassés. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade concebeu, porém a sua concubina, a Síria, concebeu a Maquir, pai de Gileade. Então aqui você vai vendo todas essas origens. Às vezes você ouve música, às vezes você ouve canções, pregações. Então, agora vamos à tribo de Efraim. No capítulo 7, versículo 20 a 21, fala: E os filhos de Efraim, Sutela e seu filho Berede, seu filho Taate, seu filho Elada, seu filho Zabade, seu filho Sutela, Ézer, Elade, os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Então vamos ver isso aqui. Efraim. Foi o segundo filho de José, o Benjamim, não, o Efraim. Segundo filho de José. Seu avô Jacó, antes de morrer, impôs suas mãos sobre ele e determinou bênçãos extraordinárias para a sua vida. Está lá em Gênesis 48, 19. Gênesis 48, 19, você vai ver quando Jacó, antes de morrer, impõe as mãos, certo? Sobre o Efraim e o abençoa, certo? Então, embora ele tenha obtido muitas conquistas e pertencesse a Deus, não foi poupado de aflições. Então, a gente lê isso aqui, a princípio você fala, mas por que eu estou lendo isso aqui? Para que isso aqui está na Bíblia? Então você começa, o Espírito de Deus começa a te dirigir. Ele foi abençoado. O Jacó impôs as mãos sobre ele, o abençoou. Disse que ele ia ser vitorioso, que ele ia ser grande, que ele ia ser próspero, ia ter conquistas. Mas ele
não foi poupado de aflições. É o que Jesus fala conosco. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. Então Efraim andou nos caminhos de seu pai, com temor e retidão. Olha que maravilha. Ele andou nos caminhos do pai dele. Mas experimentou a dor de perder 2 filhos assassinados. Olha aí. Eu conheço aqui em Curitiba um pastor amigo meu. Eu convivi com ele, inclusive ele foi meu aluno na escola teológica, e ele perdeu 2 filhos assassinados. E esse pastor é um homem de Deus, então eu conversava com ele, e eu perguntava, pastor, como é que você está aguentando? Ele, olha, eu eduquei, eu ensinei, eu instruí, porque vem uma cobrança sobre o pastor. Né? Porque no caso aqui dos filhos dele, envolvendo esses caminhos aí, droga, essas coisinhas aí. Um morreu, ele orientou o outro era bonzinho, estava na igreja, e de repente o outro também vai para o mesmo caminho, e ambos foram assassinados. Um, algum tempo depois, alguns meses, anos depois, o outro. Mas eu conheço o pastor. Então você fica assim, poxa, mas é um homem de Deus. Então a gente vê aqui na palavra. Ele andou com Deus, esse Efraim. Ele foi abençoado, mas ele teve essa experiência de ter 2 filhos assassinados, Ézer e Elade, que se tornaram, olha só, ladrões de gado. Ele andou nos caminhos do pai dele, ele andou com Deus, ele foi abençoado por Jacó. Mas 2 filhos dele foram assassinados porque se tornaram ladrões de gado. Como eu acabei de dizer para você, de um pastor que eu conheço, teve essa experiência de ter 2 filhos assassinados por causa dessa questão aí de droga. Então a gente vê que ele andou com Deus, Efraim, mas teve 2 filhos assassinados porque foram roubar gado. Em uma tentativa de roubo, eles foram mortos. José e Efraim eram homens de conduta e caráter exemplar. Olha só, exemplar. Mas o Altíssimo permitiu que vivessem problemas graves. Talvez você tenha vivido problema grave. Você já viveu problema grave? Quem sabe você tem vivido problema na sua família gravíssimo, que te faz chorar, que te causa dor na sua alma, te causa dor, te causa angústia. Então entenda isso. A história de José você conhece. Ele é comparado, ele é um tipo de Cristo no Novo Testamento. José, aquele cara ali certinho. O filho dele, Efraim, certinho. Já 2 filhos dele foram assassinados porque foram roubar gado, foram pegar o que era dos outros. Deus, que ele permitiu que eles vivessem problemas graves como este. Para quê, pastor? Para mostrar que todos nós podemos enfrentar situações difíceis. Todos nós podemos enfrentar situações difíceis. Então você tem que ter cuidado, porque tem muita igreja por aí, tem muita mensagem por aí que não, você vem para cá, você faz isso aqui que a sua vida vai ser um mar de rosa. Nós falamos na mensagem de ontem sobre o moço, o Jabes. O Jabes foi diferente. Ele orou, ele pediu a Deus que acrescentasse eles de bens, mas sem dor. E Deus ouviu a oração dele. Não é todo mundo que tem essa graça de ter sua oração ouvida como a do Jabes. Cresceu, foi vitorioso e sem experimentar dor. Que maravilha! Mas aqui a gente vê o Efraim enfrentando a dor de ter 2 filhos mortos porque foram roubar gado. Né? Então, assim que os personagens bíblicos se tornam referência para nós, não somente nas vitórias e alegria, porque sempre a gente ouve os personagens bíblicos vitoriosos. Ah, ele teve vitória. Ah, ele teve alegria. Mas a gente vê aqui, ó, também nos seus defeitos, nas suas provas, nas suas lutas pessoais e no seu fracasso.
É de praxe a gente sempre ouvir mensagens que falam dos personagens bíblicos que foram vitoriosos, que tiveram alegria. Queridos, mas na Bíblia teve homens de Deus, mulheres de Deus, que experimentaram também derrota, que experimentaram também fracasso. O mundo está sempre ensinando, você tem que ser o número um, você tem que ser o número um, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor. Essa é a mensagem do mundo. Mas hoje, grande parte dos pastores, grande parte da liderança, grande parte das igrejas estão no mesmo caminho. Porque você tem que ter o melhor. Você é filho de Deus, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa, você tem que ter a melhor igreja, você tem que ter o melhor isso, você tem que ter o melhor aquilo. Resultado, são muitas pessoas de Deus frustradas também. São muitos homens de Deus, são muitos pregadores do Evangelho também frustrados. Por quê? Porque ele não conseguiu ter 1000 membros na igreja, ele não conseguiu ter 10.000 pessoas como membro na igreja, então ele começa a ficar frustrado. Por quê? Porque foi dito a ele que ele pode ter 1000 pessoas na igreja, ele pode ter 2, ele pode ter 3, e às vezes o tempo passa, o tempo vem, o tempo vai, e ele não consegue essa igreja imensa. E assim como os cristãos, às vezes o tempo passa, ele não consegue ter o carro dele 0 km, ele não consegue ter aquela mansão, e muitas vezes bate a frustração. Tem muito povo de Deus, tem muitos filhos de Deus frustrados também, porque não conseguiram ter o melhor. Mas a Bíblia fala lá em Isaías 1,19, né? Olha, se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Aí o tempo vai passando e ele nunca comeu aquele caviar, né? É tão famoso caviar, é caro esse caviar. Eu nunca comi esse caviar. Dizem que é caro. Ele diz que é um negocinho ali de peixe, uma coisinha pequenininha, e é caro. Então a gente tem que saber, mas o que é esse melhor da terra? Né? Então, queridos, o convertido não pode pensar que sua vida será plena de felicidade e de paz exterior. Muitas vezes é isso que tem sido pregado e ensinado. Você tem que estar rindo o tempo todo. Tem muitas pessoas que às vezes são frustradas na sua vida com Deus porque ele não consegue estar sorrindo o tempo todo. Não é isso, gente. Tem gente que tem facilidade de ouvir. Tem gente que tem facilidade de rir até diante das lutas, das dificuldades. Mas talvez você é diferente. Talvez na hora da dificuldade você chora. Então, queridos, o convertido ele não pode pensar que a sua vida vai ser sempre um mar de rosa, felicidade, paz, que estará imune aos problemas. Quantos crentes já morreram de Covid-19? Quantos pastores que eu conheço que já morreram de Covid-19? Quantos, queridos, pastores que já morreram de Covid-19? Pelo contrário, sua entrega ao Senhor lhe proporcionará uma fé sobrenatural para ter condições de lutar, vencer. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você grandemente. O versículo 22 fala assim: por isso Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Você viu Efraim? Quando os 2 filhos dele foram mortos, assassinados porque foram roubar gado, ele chorou. Ele chorou por muitos dias. Talvez você tenha chorado. Talvez você tenha chorado. Talvez você tenha chorado. Talvez você tenha chorado muito por causa de um filho, por causa de uma filha. Talvez você tenha chorado por causa de um genro, por causa de uma nora, por causa de um neto. Quem sabe você tem chorado porque ficou desempregado por causa desse coronavírus. Quem sabe você tem chorado. A afronta e a dor de perder 2 filhos tragicamente deixaram Efraim consternado. Queridos, não sabemos quanto tempo durou o seu pranto, mas as Escrituras mostram que ele ficou mergulhado em tristeza.
Hoje o meu aparelho aqui está um tanto rebelde. Hoje eu acho que ele não está gostando da pregação. Hoje ele está assim desobedecendo. Né? Queridos, a Bíblia não fala quanto tempo ele chorou. Quanto tempo você tem chorado? Quanto tempo o seu coração está triste? Quanto tempo o seu coração está angustiado? Talvez tenha acontecido coisas na sua vida que há muito tempo você está chorando. Talvez o teu marido não sabe que você está chorando. Talvez a tua esposa não sabe que você está chorando. Talvez as pessoas que vivem ao teu redor não sabem que você está chorando. Quem sabe você chega na sua igreja sorrindo, mas no seu particular você tem chorado, e às vezes você tem chorado muito. Ou quem sabe você tem tido uma tristeza no seu coração e você não sabe explicar o porquê dessa tristeza. Talvez você está tendo o seu arroz, o seu feijão, mesmo com a carne a 30, 40 reais, quem sabe você está conseguindo comer ali um pedaço de carne. Mas você tem uma tristeza no seu coração, talvez você não sabe explicar por que a sua alma está triste, aflita, angustiada. Enquanto Efraim chorava, seus filhos ficavam abandonados. Efetivamente, mas isso não os impediu de progredir. Queridos, será sua filha empreendedora que fundou 2 cidades. É um exemplo de que Deus abençoava Efraim e sua família grandemente, embora ele não se atentasse. O que é isso? O Efraim, ele estava chorando porque morreu 2 filhos. Mas enquanto ele estava chorando porque morreu 2 filhos, ele teve uma filha que fundou uma cidade. Aqui, ó, o versículo 24. E sua filha foi Seera, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzen-Seerá. O que quer dizer isso? Enquanto ele estava chorando, ele tinha uma filha que estava prosperando, aleluia. Enquanto ele estava preso na morte de 2 filhos, que foram malandros, marginais, vagabundos, não quiseram seguir o exemplo dele, não quiseram seguir o exemplo de Jacó, não quiseram seguir o exemplo de José, não quiseram seguir o exemplo do pai. Tinha uma filha dele honesta, tinha uma filha dele trabalhando, tinha uma filha dele produzindo e crescendo, e ele estava preso. Quantas vezes isso acontece com a gente, queridos? Quantas vezes isso acontece com pessoas que servem a Deus? Ela fica frustrada porque não conseguiu uma coisa, ela fica frustrada, fica chorando, fica preso naquilo pro resto da vida. Só que enquanto isso, Deus está honrando outras áreas da vida dela. Às vezes a pessoa fica com foco só naquilo ali que não deu certo. Fica com foco só naquilo ali que magoou, machucou. E tem outras coisas que Deus está honrando. Se por um lado ele teve 2 filhos que não quis seguir o exemplo dele, nem dos seus avós, ele teve uma filha que foi lutadora e fundou 2 cidades. Olha só, certamente deve ter sido uma mulher guerreira. Fundou 2 cidades. Deve ter sido uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora. Aleluia. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. 23. Depois coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, chamou seu nome Berias, porque ia mal na sua casa. O Berias, durante a fase mais difícil e humilhante da vida de Efraim, o Senhor lhe proporcionou uma dádiva que posteriormente lhe atribuiria honra muito maior, o nascimento de outro filho, Efraim. Porém, estava tão desapontado com a vida que marcou aquela criança com o nome Berias, para mostrar a tragédia que sobreveio à sua família. No entanto, o menino que recebia o nome, o peso da dor do pai, cumpriria a promessa divina de engrandecer Efraim. Olha aí, por que ele colocou o nome de Berias? Porque era dor, ele estava sofrendo. Vou colocar o nome desse menino de Berias. Todo mundo fala, Berias estava falando dor ou dor?
Ô Dor, por que seu pai colocou Berias? Ah, porque morreu 2 irmãos meus assassinados. Só que Berias também foi próspero. Berias também foi vitorioso. Então você está vendo aí? Doeu tanto no Efraim que ele não enxergou que uma filha dele estava construindo a cidade. Doeu tanto na alma dele que aquele menino Berias é que veio dar continuidade à vida sacerdotal, à vida espiritual. Outra glória, lei balaba subcamanaia. Berias construiu uma história com os olhos no futuro e levou o nome de Efraim aos anais eternos. Dele procedem Num e Josué, o grande líder de Israel. No versículo 27 fala assim, ó, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Então, enquanto Efraim estava lamentando a morte de 2 filhos que não quiseram compromisso com Deus, Deus pega lá e usa a filha dele para fundar 2 cidades. E Deus dá a ele um outro filho. E através desse filho nasceu o grande guerreiro chamado Josué. É assim que o nosso Deus faz. Eu não sei se você está chorando, eu não sei se você foi humilhado, eu não sei se você foi humilhada, eu não sei se a sua alma está triste, eu não sei porque talvez a tua alma esteja triste. Talvez tem coisa na sua vida que não está dando certo, e talvez o seu foco está aí, e você está humilhado, nervoso, nervosa, triste, abatido, angustiado, deprimido. Pois então tira o seu foco dessa dor em nome de Jesus. É isso que Deus está falando essa manhã. Tira o seu foco dessa dor. Tira seu foco dessa tristeza, tira seu foco daquilo que não deu certo e coloca o seu foco em Jesus Cristo. Coloca o seu foco no Senhor Jesus, coloca o seu foco na palavra de Deus, coloca o seu foco nas promessas de Deus. Talvez já morreu gente que você ama por causa dessa pandemia. Talvez você perdeu gente que está doendo aí. Talvez você está até com medo desse vírus. Mas coloque o seu foco em Deus, coloque o seu foco na palavra de Deus, coloque a mão no seu coração que eu quero orar por você, aleluia. O 24 fala, sua filha Seara edificou, ou a sua filha Seara crescia em uma família marcada pela tragédia. Seu pai vivia afligido pela morte dos 2 filhos. Enquanto isso, ele deixava escapar a alegria de acompanhar o desenvolvimento dos outros filhos, o primogênito, Sutela, Berias, Seera. Tá? Glória a Deus, querido Deus e Pai de toda a nossa fé. Eu te dou graça pelo dia que o Senhor fez. E hoje, aprove ao Senhor permitir que eu viesse falar aqui do capítulo 7 de 1 Crônicas. Meu Deus, um capítulo com o nome de uma história de descendente, um nome após outro, que parece que não vamos ter uma palavra, parece que não vamos ter uma revelação, mas que quando nós começamos a falar, nós vemos coisas maravilhosas que o Senhor fez. Nós vemos a vida de Efraim, que estava triste, abatido, angustiado, porque 2 filhos preferiram ser marginais, ladrões, de que te servir e foram mortos, e o pai dele estava triste, mas em contrapartida o Senhor honrou a filha dele, fazendo dela uma guerreira, fundadora de 2 cidades. O Senhor honrou o filho dele, Beraias, ó Deus, que foi pai do grande guerreiro Josué. O Senhor deu a ele um descendente poderoso e forte que foi usado nas tuas mãos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, quantas vezes o nosso foco fica naquilo que nos traz dor, quantas vezes o nosso foco fica naquilo que nos dá tristeza, quantas vezes o nosso foco fica naquilo que nos aborrece, entristece, oh Deus, e nós esquecemos de olhar as maravilhas que o Senhor está fazendo na nossa vida, as maravilhas que o Senhor está fazendo na nossa família. Muitas vezes o foco do pai e da mãe fica na vida daquele filho que alguma coisa não deu certo e esquece de focar as maravilhas que o Senhor está fazendo na vida de outros. O Senhor é um Deus de plano, o Senhor é um Deus de propósito, e nessa manhã, meu Pai, que essa palavra abençoe esse homem, que essa palavra abençoe essa mulher, que essa palavra abençoe essa família, em nome do Senhor Jesus, e que quem começou a ouvir essa palavra, talvez com uma dor na alma, com uma angústia, com uma tristeza, que quando terminar essa palavra, que a sua alma possa estar alegre, que a sua alma possa ter paz, que a sua alma possa ter paz, que a sua alma possa ter gozo, que a sua alma possa ter alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Amém? Amém. Queridos, compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra, porque tem gente precisando de ouvir isso. Olha, um beijo no teu coração.